Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Essa videoaula foi produzida especialmente para você, aluno ou aluna do nono ano do ensino fundamental, que busca videoaulas bacanas para que possa aprender a matemática de uma forma simples e de uma forma prática. Venha comigo. Dentro do tema Razões Trigonométricas dos Ângulos Notáveis, da página 22 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 3 e 4, semana 2, nono ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado, volume 7. Vou fazer nessa videoaula a correção das duas últimas atividades para você do nono ano, com todo cuidado, com todo capricho, para que você, nesse ano de 2020, não tenha perda no aprendizado da matemática, ok? Seja muito bem-vindo. É um prazer para mim você estar assistindo essa videoaula. Foi feita com muito carinho, viu? Especialmente para você aí do outro lado da telinha. A atividade número 3 diz o seguinte: a figura abaixo, que está representada fora da escala, mostra um barco partindo do ponto B em direção ao ponto C, levado por uma forte correnteza segundo um ângulo de 60 graus. Se a largura do rio é 120 metros, qual a distância percorrida pelo barco até o ponto C? Então veja, o bonitão está aqui, ó, um barco maravilhoso, né? E esse barco vai ser conduzido até o ponto C. Nós temos aqui um triângulo retângulo e a gente já viu na videoaula anterior como saber o nome dos lados desse triângulo, quais formas utilizar para achar seno, cosseno e tangente. Então, se você não assistiu, eu recomendo que assista. Não é mesmo, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? Ah, menino! Então, como disse aqui no enunciado do problema, esse lado mede 120 metros. Esse lado é o que eu procuro, então eu chamo de x. Quais são os nomes dos lados do triângulo em relação a esse ângulo? Ouça. No triângulo, retângulo, quais são os nomes que você usa? Lados pequenos, catetos, e lado grande, hipotenusa. Lados pequenos, catetos, e lado grande, hipotenusa. Então, esse lado menor é cateto. Mas cateto o quê? Oposto ou adjacente? Oposto é que está longe, ele não está longe, ele está colado no ângulo. Então ele é o cateto adjacente. E o lado maior de todos em um triângulo é a hipotenusa, não é mesmo? Então agora já sei que eu vou lidar com cateto adjacente e hipotenusa. Mas qual fórmula utilizar? Como eu disse na videoaula anterior, eu coloquei uma musiquinha para a gente fixar. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar o seno, o que é que você usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas o que é que você usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar o cosseno, o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar a tangente, isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Mas isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, nesse caso, qual das três fórmulas eu utilizo? Veja que eu estou lidando com cateto adjacente e hipotenusa. Então, é essa fórmula, cateto adjacente e hipotenusa. Então, eu vou focar ela e vou descartar as demais, beleza? Mas ainda assim, quanto que é o cosseno de 60? Como saber quais são senos, cossenos e tangentes dos ângulos notáveis? O que são ângulos notáveis? Por que esse ângulo de 60 é notável? Porque os ângulos de 30, 45 e 60, por serem mais utilizados, são chamados de ângulos notáveis. E, como eu mostrei na videoaula anterior também, eu tenho uma musiquinha para fixar a composição da tabela de senos, cossenos e tangentes. Não vou passar de novo, mas eu recomendo que você assista a videoaula anterior, vai te ajudar muito. Então aqui em verde de esperança estão senos, cossenos e tangentes dos ângulos notáveis. Qual é
o cosseno do ângulo de 60. Cosseno está nessa linha. Ângulo de 60 está nessa coluna, então vai ser o quê? 1/2. 1/2 vai ser igual cateto adjacente sobre hipotenusa, 120, sobre x. E agora multiplicamos em cruz e é mamão com açúcar. X igual a 2 vezes 120, 240. Certinho? Então, sendo assim, a distância percorrida pelo barco até o ponto C é de 240 metros. Então vamos lá, a correção da atividade de número 4, que é uma atividade... Fácil! Isso mesmo, atividade muito fácil. Primeiro você deve observar o seguinte, nós temos aqui um ângulo e em torno dele é que a gente tem que estar pensando. Então, o primeiro passo é descobrir qual o nome de cada lado desse triângulo. Esse lado, por exemplo, qual o nome dele e por quê? Cateto adjacente. Cateto porque cateto são os dois lados menores do triângulo e adjacente é algo que está colado, né? Então esse lado está colado ao ângulo, então ele é adjacente ao ângulo. E esse mastro, qual o nome dele em relação a esse ângulo? Cateto oposto. Por que cateto oposto? Porque está do lado contrário ao ângulo. Mas descobertos os nomes, a gente tem que descobrir qual fórmula utilizar. Então nós temos 3 possibilidades. Ser o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, ser o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, e ser a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então nós estamos lidando com cateto oposto e cateto adjacente. Onde eu encontro isso? Na fórmula da tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu vou pegar a tangente de 30. Mas quanto que é a tangente de 30? Vamos focar só nessa fórmula e descartarmos as demais. E essa partezinha do mastro, que é o cateto oposto do triângulo, a gente chama de x. E agora a gente vai recorrer à tabela que diz que a tangente, porque nós estamos trabalhando com tangente de 30, olha, a linha da tangente está aqui, o 30 está aqui. Então 30 tem tangente igual raiz de 3 sobre 3. E isso precisa ser igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 25. Multiplicamos em cruz aí, 3x igual a 25 raiz de 3. Isolamos o x, vai dar 25 raiz de 3 sobre 3. Agora, quanto que é 25 raiz de 3 sobre 3? Eu poderia até já escrever que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, não é mesmo? Mas vamos recorrer à calculadora para ficar mais aproximado. Então, vou pegar aqui 3, extrair a raiz dele, multiplicá-la por 25 e dividir pelo 3 do denominador, que vai dar 14,43, um monte de algarismos. Mas como o problema diz aproximadamente, nós colocamos esse tiozinho que representa valor aproximado. Né? Como a gente viu, deu 14,43, um tanto de outros algarismos, a gente arredonda para 14,43, porque o problema permite aproximação. Porém, tem um detalhe, esse cateto oposto não é o mastro inteiro. Tem a altura do observador, que é 1,8, ou seja, 1,80 m. Então, vamos somar isso. 1,80 m, vírgula debaixo de vírgula, completamos aqui com um zero, e 3 mais 0, 3, 4 mais 8, 12, elevamos 1, com 4, 5 e 1, 6, então vai dar 16,23. A medida aproximada da altura do mastro é 16 metros e 23 centímetros, beleza? E quero aproveitar aqui para lhe desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e que 2021 seja muito melhor do que o ano de 2020, não é mesmo, Zé Joinha? Feliz Natal! Feliz 2021! Espero que você tenha gostado e o aguardo para a próxima videoaula, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.